Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um outro método de análise de circuitos elétricos. No caso, vamos falar sobre a análise de malhas. Lembrando que já falamos sobre análise nodal e sobre o conceito de supernó. Então, para quem não assistiu esse conteúdo, vale a pena assistir, até porque nessas aulas dos conteúdos passados se explica exatamente o porquê dos métodos de análise e quais são os princípios que os regem. Então vamos lá. Uma breve introdução para entender um pouco sobre os métodos de análise. A gente viu, né, que através do entendimento de leis básicas de circuitos elétricos, como a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, podemos aplicá-las no desenvolvimento de duas técnicas de análise de circuitos: a análise nodal, já vista por a gente, e a análise de malhas. E aí, nesse contexto, é válido apontar que é perfeitamente possível resolver um circuito através da detecção de um sistema de equações que leve em conta todas as malhas e nós de um circuito. Porém, essas duas técnicas, elas visam simplificar esse processo. Então, o que eu quero dizer aqui? Vou até repetir o que já foi dito na aula de análise nodal. Em um circuito elétrico, a gente pode muito bem detectar todos os nós, todas as malhas do circuito e fazer uma equação para cada nó e cada malha. E aí resolver esse sistema de equações. Só que para circuitos muito grandes, contendo muitas malhas ou muitos nós, esse processo ele pode ser muito demorado. E não que vai ser impossível de se resolver o circuito, mas vai ser muito mais difícil e muito mais sujeito a erros também, né? Enfim, e essas técnicas elas vêm justamente para reduzir e simplificar a resolução de um circuito desse tipo. E aí, no caso específico da análise de malhas, a gente utiliza da combinação da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff das tensões para simplificar o modo de obtenção do sistema de equações que caracteriza determinado circuito. E aí, com isso, queremos dizer que aplicando a análise de malhas é possível montar um sistema de equações menor quando comparado com a pura aplicação das leis de Kirchhoff em cada nó e cada malha do circuito. A análise de malhas ela vai fornecer um procedimento genérico para análise de circuitos usando correntes de malha como variáveis de circuitos. Para cada malha do circuito, a gente vai impor que existe uma corrente que percorre aquela malha. E aí, a opção por corrente de malha, ao invés de correntes de cada trecho do circuito, como a gente está acostumado, essa opção ela é conveniente e vai reduzir o número de equações que se deve resolver simultaneamente. Então, por que reduz? Justamente porque se a gente considera que passa uma corrente por cada trecho do circuito, o número de variáveis, o número de incógnitas vai ser equivalente ao número de trechos do circuito. Mas se eu coloco de que cada malha do circuito que envolve, por consequência, né, mais do que um trecho, por cada malha do circuito passa uma corrente, então eu reduzo o número de variáveis do sistema. A ideia é basicamente essa. Então, em linhas gerais, na análise de malhas, estamos interessados em encontrar as correntes de malha de um circuito. Ou seja, através dessa técnica, montamos um sistema de equações que depende apenas de correntes de malha. E aí, a partir da solução desse sistema de equações, podemos conhecer as correntes em cada malha do circuito e daí podemos derivar outras grandezas, tais quais as tensões de cada elemento do circuito. Então, vamos lá. A análise de malhas ela tem três etapas fundamentais. A primeira etapa é atribuir correntes de malha a cada uma das malhas do circuito, sendo N o número de malhas, né? O segundo passo consiste na aplicação da lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das malhas do circuito, de forma que a gente escreve a equação da lei de Kirchhoff das tensões com base na lei de Ohm.
A gente usa a lei de Ohm para expressar as tensões em termos de correntes de malha. Então, já que nossa variável, nossa incógnita são as correntes de malha, a gente vai escrever essas correntes em termos de V sobre R, ou seja, utilizando isso da lei de Ohm. E o terceiro passo é resolver as N equações simultâneas resultantes para obter as correntes de malha. Então, o número de equações ele equivale ao número de malhas do sistema. Então, vamos ver aqui um exemplo genérico. Temos um circuito como esse aqui, contendo duas malhas. Essa é a primeira malha, essa é a segunda malha. E aí a gente detecta que por cada trecho do circuito passa uma corrente. São três trechos principais, né? Tem a corrente I1, I2 e I3. A análise de malha, lembrando lá, ela consiste em determinar que em cada malha passa uma corrente. Então, se a gente fosse resolver esse circuito em termos de análise de malha, teríamos que fazer um esquema parecido com esse aqui, nos quais existe uma corrente de malha que circula através da malha inteira. Essa corrente I1 minúsculo, ela faz esse caminho. E a corrente I2 minúsculo faz esse caminho. Então, existe uma malha 1 determinada por A, B, E, F e voltando até A. E a malha 2, B, C, D, E, B. Para a malha 1 existe uma corrente de malha I1 minúsculo e para a malha 2 existe uma corrente de malha I2 minúsculo. Se a gente for resolver dessa maneira aqui, a gente não precisa se preocupar mais com as correntes em cada trecho, os I1, I2 e I3 maiúsculos. E aí como é que ficaria o sistema de equações para um caso como esse aqui? Vamos lá, a primeira malha. Lembrando da convenção do sinal passivo, né, em que a gente determina o terminal positivo da resistência como sendo o terminal pelo qual a corrente entra no elemento, né? Então essa corrente I1 aqui, ela entra por esse terminal, então isso é o mais, isso é o menos. A corrente I1 entra por esse terminal, então aqui é o mais e aqui é o menos. Então, se a gente fosse a mesma coisa para o I2, né? O I2 ele entra pelo mais, então esse é o mais do I2 e esse é o menos, de forma oposta à polaridade ditada pela corrente 1, né? E a corrente 2 entra aqui, aqui é o mais e aqui é o menos para a resistência 2. Como é que ficaria a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, escrevendo em termos da análise de malha? Então vamos lá. Começando por esse trecho, né? A corrente 1 ela enxerga primeiro o negativo da fonte de tensão, então menos V1. Entrando aqui, ela enxerga o positivo da polaridade da resistência, então mais R1 e 1 minúsculo. Lembrando que vamos escrever tudo em termos das correntes de malha. E aqui ele encontra o mais na resistência 3, então seria um mais R3 e 1. Só que quando chega nesse trecho, perceba que esse trecho ele está num certo tipo de interseção entre as duas malhas. E por essa resistência também passa a corrente I2. Só que no caso da corrente I2, ela entra por esse terminal, então esse é o mais e esse é o menos para a corrente I2. Por isso que quando a gente faz a análise dessa malha, nesse trecho aqui, temos um mais R3 e 1 menos R3 e 2. Aqui a gente só escreveu o R3 em evidência. E aí igual a zero, né, que a gente completou o loop. Para a malha 2, vamos fazer da mesma forma. A corrente I2, ela vai... vamos começar desse trecho aqui, do B, né? A corrente I2 minúsculo, ela enxerga o mais aqui dessa resistência, então mais R2 e 2. Enxerga primeiro o mais da fonte de tensão, então mais V2. Nesse caso aqui, ela vai enxergar primeiro o mais da resistência 3, então mais R3 e 2, só que a corrente I1, ela entra por esse terminal, então aqui seria um mais da resistência da corrente imposta pela corrente I1, e aqui seria o menos.
Então, quando a gente faz a malha nesse sentido aqui, a malha 2, primeiro a gente encontra o menos com relação à corrente I1. Por isso, para fazer a malha, ficaria um menos R3 I1. Aí, aqui, de novo, a gente só colocou o R3 em evidência. E aí a gente poderia manipular a equação e reescrever de outra forma, como essa daqui e essa daqui. Agora vamos fazer um exemplo resolvido, para ficar um pouco mais claro a ideia da análise de malhas, né? Então a gente tem esse circuito aqui, um circuito de novo com duas malhas. Se a gente fosse resolver pelo método já conhecido, a gente simplesmente aplicaria as correntes em cada trecho do circuito, né? E resolveria por lei de Ohm ou aplicação das leis de Kirchhoff, né? Mas vamos resolver por análise de malhas. Na análise de malhas, lembrando, a gente não considera correntes nos trechos do circuito. Tanto é que nessa segunda imagem elas não estão presentes. A gente considera correntes de malha. Então temos um I1 no sentido horário e um I2 no sentido horário também. Então vamos lá, né? Como ficaria a análise de malhas para cada uma dessas malhas? Temos a malha 1 e a malha 2. No caso da malha 1, né, vamos começar por esse trecho aqui. A corrente 1 enxerga primeiro o menos da fonte, então menos 15, mais 5 e 1. Aí aqui seria um mais 10 e 1, menos 10 e 2, porque essa corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo aqui, a corrente 2, né? Então, mais 10 e 1, menos 10 e 2, colocando 10 em evidência. E aqui encontro o positivo da fonte de tensão, mais 10. Completou o loop. Essa seria a malha 1. Agora a malha 2. Começando por aqui. Seria um mais 6 e 2, mais 4 e 2, menos 10 da fonte de tensão, mais 10 e 2, menos 10 e 1, igual a 0. E aí, se eu manipulasse ambas as equações, né, eu consigo achar essa expressão e essa expressão. Nesse caso, eu tenho um sistema de equações com duas equações, em que as incógnitas são as correntes de malha. E aí, se eu resolver esse sistema de equações, eu vou encontrar essas correntes aqui de malha. Caso o meu interesse seja encontrar as correntes nos trechos de cada circuito, eu consigo facilmente detectar quem são essas correntes, sabendo as correntes de malha. Porque perceba, a corrente I1 ela flui no mesmo sentido da corrente I1 maiúsculo. Então, eu posso dizer tranquilamente que a corrente I1 minúsculo é igual à corrente I1 maiúsculo. Ela é a corrente que flui pelo mesmo trecho. I2 maiúsculo a gente pode obter de forma muito semelhante. O I2 minúsculo, ele é essa corrente que passa por todo esse trecho aqui, que é justamente a corrente I2 maiúsculo que passa por esse trecho. Então, I1 maiúsculo é igual a I1 minúsculo, I2 maiúsculo é igual a I2 minúsculo. Agora, quem é I3? I3 a gente não pode obter de forma tão direta assim, porque I3 é a corrente que passa por um trecho em que ambas as correntes de malha estão passando. Como é que a gente encontra quem é I3? Vamos fazer uma análise aqui de nó, né? Se a gente fosse olhar o nó aqui, o I3 seria justamente I1 menos I2. Então, sabendo quem é I1 e sabendo quem é I2, a gente pode simplesmente encontrar I3. Uma outra forma de fazer isso seria simplesmente encontrar quem é a corrente líquida que passa por esse trecho. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que por esse trecho passa um I1 minúsculo descendo e um I2 maiúsculo subindo. Uma corrente, ela anula a outra nesse caso, já que elas são de mesma magnitude. Mas se essas correntes fossem diferentes, a corrente líquida seria a diferença entre I1, por exemplo, menos I2. Como nesse caso I1 e I2 são iguais, a corrente líquida que passa por esse trecho é I1 minúsculo menos I2 minúsculo, ou I2 minúsculo menos I1 minúsculo, dependendo do sentido em que se olha, e isso seria 0 A. Então, I3 maiúsculo é 0 A.
E com isso a gente pode perceber que um circuito é relativamente simples, né, com duas malhas. Ele poderia ser resolvido através de, um sistema com três equações, né, uma equação referente a esse nó e duas equações referentes às malhas, mas utilizando as correntes por trechos. Seria um sistema de três equações. Mas, como a gente viu, resolvendo o circuito através da análise de malhas, reduzimos o número de equações do sistema de equação em 1. Ao invés de usar três equações, utilizamos duas. Então é isso, pessoal, e até a próxima.